Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quarta-feira, dia 6 de maio, estamos na quarta semana da Páscoa. Vamos meditar agora no Evangelho de São João, capítulo 12, versículos 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: quem crê em mim não é em mim que crer, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. Eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje, nós podemos, para que possamos refletir, dividi-lo em 3 pontos. Primeiro, o Evangelho de hoje, nós temos muito claro e nós já começamos a perceber essa comunhão que há entre o Pai e Jesus, o Pai e o Filho. Logo no início do Evangelho, essa realidade, Jesus, no início do Evangelho de São João, ele sempre se considera como aquele que é o enviado do Pai, Deus amou tanto o mundo, já está lá no capítulo 3º, que enviou o seu Filho. Então, em muitos momentos, Jesus fala que ele é o enviado do Pai. E aqui, esse enviado do Pai, ele cumpre a vontade do Pai. E é muito claro, aqui já no capítulo 12, nós já estamos ali, já no final do livro dos Sinais, que quem vê o enviado, vê o Pai, quem o escuta, na verdade, escuta o Pai. Então, aqui nós temos já bem claro essa realidade, da comunhão entre o Pai e o Filho, essa realidade muito própria do Evangelho de São João. Isso é muito importante. Por quê? Aquilo que nós vamos recebemos, a partir do mistério pascal de Cristo, aquilo que Cristo inaugura para nós, ele reconfigura, ele regenera a nova criação, ele realiza uma nova criação. E a nova criação realizada pela Páscoa de Jesus Cristo, ela oferece àquele que crê em Jesus um novo padrão de relação com Deus, a partir de Jesus, porque é por Ele que vamos ao Pai. E essa relação de comunhão, essa relação diferente daquilo que foi perdido no Éden, diferente do Antigo Testamento, é uma relação de comunhão. E qual é o padrão dessa comunhão? É a relação a comunhão do Filho com o Pai e do Pai com o Filho. Ou seja, enxertados em Jesus, principalmente pela sua Páscoa, que é sacramentalmente recebida por nós no batismo, a nossa comunhão com Deus, nós somos enxertados nessa relação íntima e profunda do Pai e do Filho. Essa realidade. E nesse texto de hoje, nós também temos o símbolo da luz. Ele veio como luz, ele ilumina, ele tira as trevas. Primeiro, a relação é apresentada para nós qual é o padrão, qual é a realidade qualitativa da nossa relação com Deus. A mesma do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, essa relação íntima, profunda. E essa relação é a luz, é a realidade que ilumina nossas trevas. Queridos, que maravilha isso! Que maravilha, porque a gente fica às vezes na nossa vida prática falando assim, eu quero a luz de Deus, a gente canta, deixa a luz do céu entrar, E o que é de fato essa realidade de luz? Porque
pode ficar somente numa realidade simbólica, numa ideia. A luz que nos ilumina está na nossa relação com Deus, né? No modo que eu cresço na relação com Deus, no modo que cada vez mais eu me abro, eu sou iluminado e eu me torno luzeiro, né? Então, todas as vezes que eu entendo essa vivência de comunhão com Deus, eu coloco como prioridade a minha vida em Deus, eu levo a sério a minha vida de comunhão, a minha vida espiritual com Deus, essa realidade em si, ela já me ilumina e expulsa as trevas. E por fim, o Evangelho, a parte do meio e do final, Jesus fala sempre do falar e do dizer. Tudo o que ele falou, ele recebeu do Pai, né? Ele termina, ele falou conforme o Pai, a palavra, o falar, o ouvir. É essa a realidade de que o padrão de comunhão, essa comunhão me ilumina e, principalmente, o vínculo dessa comunhão está na escuta da palavra, na vivência da palavra, de adestrar os nossos ouvidos espirituais para ouvir a voz de Deus na intimidade com a palavra, na intimidade com a voz de Deus. A gente é muito tagarela, né, gente? A gente fala pelos cotovelos, a gente fala demais. Se queremos viver esse tempo da Páscoa de modo fecundo, a gente tem que aprender a escutar mais do que falar, a silenciar na presença de Deus, a pedir a Deus a graça de uma escuta profunda da sua presença, a partir da sua palavra, da palavra de Deus como um todo, do magistério da igreja, e deixar que essa palavra fecunde em nós e realize essa graça salvífica, porque o vínculo de toda relação está na palavra. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.